o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Olá, tudo bem? Novamente chegando até você com mais um programa Com Fé é Possível. Você que deseja participar conosco, está na tela o e-mail confeepossível@outlook.com. Nos dê a sua opinião, é muito importante. Nosso carinho aos patrocinadores, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Postos Fênix. Também os nossos apoiadores, Móveis Sebem e Moda Vírus. Numa linguagem simbólica, extraída da Bíblia Sagrada, os cristãos autênticos, obedientes, são comparados com a ovelha. Daí temos o tema para hoje. Sou ovelha ou bode? Não saia daí, o assunto é muito especial para a edificação da sua fé. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Através da palavra de Deus, aprendemos coisas fortes e verdadeiras. Por exemplo, nem todas as pessoas são filhos de Deus, mas todos somos criaturas. No instante em que o ser humano ouve o Evangelho e crê em Jesus, como sendo enviado de Deus para salvar a humanidade, essa pessoa passa a ser um filho de Deus. Na linguagem figurada, Jesus nos comparou com ovelhas. Talvez você já tenha ouvido muito sobre isso, mas nunca parou para estudar as características de uma ovelha. O que vou falar nesse programa é algo muito simples, mas essencial para a nossa vida com Deus. Nós pertencemos a Jesus, Supremo Pastor, aquele que deu a sua vida por nós. Vamos ler um texto em João, capítulo 10, e o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como esse ensino foi proferido pela boca de Jesus, então é de grande importância e precisamos ter características de ovelhas, não de bodes, cobras ou leão. Ovelha parece com ovelha. Talvez você é frequentador de uma igreja, até lê a Bíblia, se orgulha de sua religião, mas pode ter atitudes que não condizem com a de uma ovelha. Veremos alguns pontos importantes que poderão mudar sua vida. Em primeiro lugar, Deus criou todos os animais. Em meio a tanta diversidade, todos eles foram criados com uma defesa especial. A cobra, o cachorro, o leão, todos eles têm defesas, mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável
ela fica no fim da cadeia alimentar, não se defende, não tem habilidades de luta. Se Jesus nos comparou com ovelhas, então também somos vulneráveis se estivermos longe do pastor. Como são as suas defesas? Tem usado muitas armas para se proteger? Isso é incrível. Jesus, o pastor, nós, as ovelhas. E somos totalmente dependentes do nosso pastor. Quando a Bíblia diz que ele deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas, pois elas não têm como se defender sozinhas. Seria muito bom se essa característica fosse evidente em nós. Sempre queremos nos defender, sempre a nossa justiça própria quer prevalecer, sempre achamos que estamos certos e lutamos por isso até o fim. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes parecemos mais com cobras do que com ovelhas. É só alguém pisar em nós que queremos picar. Não podemos perder essa característica. Somos ovelhas e não cobras. A Bíblia diz que devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de nós. Com facilidade agimos como que dizendo: não preciso do Senhor. Sua defesa não serve para mim. As suas decisões sobre meus problemas não são as melhores. O Senhor não sabe o que é melhor para mim. Que Deus te abençoe. Com fé é possível. A segunda característica, vemos que a ovelha produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã, e quanto mais é tosquiada, maior é a quantidade de lã. Ela está sempre gerando alguma coisa, ela frutifica sempre. Em outras palavras, elas entendem o princípio de transbordar, ganhar vidas, falar de Jesus, tomar iniciativa, não ficar parada, não esperar que as coisas aconteçam por si só. Seus dons e talentos não são para o seu próprio uso. Eles servem para Deus e para os outros. Quem pensa que é dono dos seus talentos está redondamente enganado. Tudo que Deus lhe deu é para gerar mais vida, é para edificar o corpo de Cristo. Jesus falou assim: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. A terceira característica é que as ovelhas não comem qualquer coisa. Elas não se alimentam de porcaria. Você sabe como são chamados os bodes no interior? São chamados de lixeiros do sertão, pois comem tudo o que vem na frente. Comem latas, plásticos, papéis, qualquer coisa. Já uma ovelha come capim. O capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa ser bom. Ovelha não come qualquer porcaria, não fica atrás de todo tipo de alimento. Você tem selecionado bem o que está comendo? Meu amigo telespectador, como cristão, não aceite de forma nenhuma qualquer ensino para a sua vida, para a sua família, se não tiver o devido respaldo bíblico. Deus sempre tem algo novo para você. Alimento sadio, fresquinho, mas só existe uma fonte, a palavra de Deus. Uma fonte não pode jorrar água suja ou limpa. A Bíblia só tem água limpa. A quarta característica, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esta é a mais importante característica de uma ovelha: escutar a voz do seu Senhor. Uma história conta que o turista chega na África e lá viu um grande lago onde muitos animais iam beber água. De repente chegou um pastor com umas 200 ovelhas e elas começaram a beber. Depois chega outro pastor com uma grande quantidade de ovelhas e também elas se misturam bebendo água. E o turista disse: meu Deus,
Como cada um vai saber quais são as suas ovelhas? Se não bastasse isso, se aproxima outro pastor com mais uma enorme quantidade de ovelhas e ele percebeu. Os pastores estavam conversando enquanto as ovelhas bebiam. Daqui a pouco foi saindo um por um e as ovelhas escutaram a voz de cada pastor chamando-as e cada rebanho seguiu o seu pastor sem se misturar. Muitas vezes escutamos a voz de Deus, mas não o seguimos. Deus está gritando em nossos ouvidos, faz isso, faz aquilo, vem para cá, e não seguimos. Então não adianta simplesmente escutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir o ensino da palavra de Deus nunca produzirá qualquer agravamento, somente bênçãos. Deus nunca colocará você em maus lençóis. Toda a verdade que vem de Deus pode até gerar um choque no primeiro momento, mas é para libertar a pessoa. Tem alguma coisa que te prende? Algo que não consegue produzir uma vida feliz, gerando paz na sua vida? O bom pastor, Jesus, diz nesse momento: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Tem atitudes de uma ovelha obediente, que respeita e segue o seu pastor. Todo cristão fiel desfruta dessa paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não se compra com dinheiro, nem se adquire com influência. É o prazer real e verdadeiro, a segurança que só Jesus pode proporcionar à pessoa que lhe segue. Muitos dizem: estou esperando Deus falar comigo. Mas Deus já está falando. Está usando esta palavra, está usando o pastor de uma igreja ou alguém por perto de você. Em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 20, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. Por que adiar essa decisão? Por que continuar num caminho de incerteza, procurando ser o que não é, se iludindo que vai conseguir sozinho? Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Reações precipitadas não são características de ovelha, mas de bode. Precisamos ser conhecidos por Ele, fazer parte das ovelhas dEle. Ele nos conhece todas as nossas características e muitas vezes é necessário tomarmos certas atitudes para o nosso bem. Não só escutar, mas conhecer e seguir. O Filho de Deus não fica confundido, ele sabe, ele discerne. A palavra diz que o espiritual discerne bem tudo e ele mesmo não é discernido por ninguém. Ser uma ovelha de Cristo é querer ser obediente não apenas no final de semana ou no momento em que está dentro da igreja. É viver a cada dia essa nova vida que cativa, motiva e empolga qualquer ser humano. Por falar nisso, você que se diz cristão, católico, evangélico, protestante, você tem seguido o Mestre? Para isso acontecer, o texto sagrado diz que devemos a cada dia tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus, seguirmos seus ensinamentos. O exemplo dele? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. A ovelha é o único animal que não faz barulho para morrer, não reclama quando precisa ser sacrificada, não reclama das circunstâncias, não se irrita, não tenta fugir. A ovelha simboliza os fiéis filhos de Deus e os bodes, os infiéis. Um dia, todas as pessoas assistirão uma separação. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, e o verso 32, nos diz a palavra do Senhor:
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ouvindo essa mensagem, muitos estão avaliando: será que sou uma ovelha? Ovelhas são animais dóceis, inocentes, e são criadas em rebanhos, juntos. Quando se perde do rebanho, se torna presa fácil dos lobos. A ovelha não sabe distinguir e discernir entre o alimento bom, ou seja, a erva boa e a erva má. É por isso que precisa de um pastor que a guie e dê alimento bom. Aliás, para corrigir e acudir a ovelha, o pastor usa 2 instrumentos, a vara e o cajado. Com a vara, o pastor espanta as feras que tentam atacar o rebanho. E com o cajado, vai puxando a ovelha que tenta fugir. Evita que a ovelha vá onde não é permitido. O cajado tem um gancho para resgatar a ovelha pelo pescoço. É a maneira de resgatar a ovelha e protegê-la. É por isso que o salmista diz que a vara e o cajado do bom pastor o consolavam, pois estes instrumentos serviam para conduzir a ovelha aos pastos verdejantes, a águas tranquilas e livrá-la da morte. A ovelha é totalmente dependente do pastor, não sabendo se defender dos inimigos, mas recebendo a orientação, o alimento e a disciplina dele. Outra característica da ovelha é que ela deixa ser tosada sem reações contrárias, ou seja, deixa que tirem seus excessos sem machucar ninguém. Já o bode é o oposto. É um animal briguento, traiçoeiro, sujo e atrevido. Alimenta-se de tudo que encontra. Não aceita repreensão, é desobediente e intratável. Buscam estar no topo das montanhas, sendo ousados, atrevidos e teimosos. Por isso a expressão vai dar bode significa vai dar azar. Por ser atrevido, afronta a espécie que cuida dele, do ser humano. Este animal é avesso ao controle humano, bem diferente das ovelhas. Com este animal, toda a cautela é pouca, pois estes animais são ativos e destruidores, não importando os danos causados. Resumindo, a verdadeira ovelha do Senhor ouve sua voz e aceita sua disciplina. É dócil, pacífica e obediente. É justa e tem prazer de servir aos outros sem que peçam. Já o cristão bode, além de não aceitar a direção do seu pastor, não aceita ser disciplinado por ninguém, pois tem prazer em brigar e fazer confusão. O bode prefere se isolar. Tudo o que faz é reclamar e suas intenções são baseadas na sua individualidade. Não podemos ignorar essa verdade, pensando que todos os cristãos que estão dentro de uma igreja são ovelhas do aprisco do Senhor. A palavra diz: pelos vossos frutos serão conhecidos. Eu não te conheço, mas Deus conhece você perfeitamente. Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe das intenções do seu coração, se são verdadeiras ou não. Se porventura sua vida tem sido torta, errada, se arrependa agora, se converta do seu mau caminho e Cristo te iluminará. No mundo atual, diante da liberdade e individualismo proposto pela sociedade, tornar-se ovelha é um grande desafio. Desde o compartilhar as questões pessoais até aceitar a correção do líder, exige um esforço enorme para quem deseja ser ovelha. Se cada ovelha seguir essas orientações, a vida será muito mais agradável e abençoada. Seja uma ovelha mansa com o seu pastor. Desejo que você avalie sua vida, como tem sido o seu comportamento, suas reações diante da voz do pastor. Se acaso nunca parou para ouvir a voz do pastor, ouça agora mesmo
e comece a desfrutar de uma vida transformada. Você pode nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Minha oração é que você não seja apenas um religioso da nossa época, mas que você dê ouvidos a todo e qualquer ensino que vem de Deus. O alimento puro e verdadeiro emana da Bíblia, o manual que contém tudo o que precisamos. Falo com pessoas que também estão afastadas do rebanho do Senhor. Talvez há anos atrás você tinha mais temor, era mais disciplinado, porém as más companhias levaram você para longe, distante do Senhor, e hoje você vive uma amargura, quem sabe até ódio e rancor. Jesus é a saída para a sua vida. Ele é o caminho. Ele quer ser o seu pastor a partir de hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Quando agimos como ovelha, o pastor cura as nossas feridas. Se você está cheio de marcas, doenças e traumas, abra o seu coração. Jesus levou as nossas dores, doenças e todas as opressões sobre a cruz do Calvário. E se você está vivendo a pior fase da vida, faça como o ladrão da cruz. Se arrependa, reconheça seu estado miserável e Jesus terá compaixão e misericórdia de você. Amém? Eu quero orar por você. Se possível, feche os teus olhos e pense como você está vivendo, como ovelha ou bode. Querido Deus, nós temos pregado a Tua palavra. Milhares de pessoas agora estão avaliando, analisando como têm sido suas atitudes. Eu peço para que a Tua bênção, agindo na vida dessa pessoa, transforme, tire essas características ruins, negativas e conduza a pessoa para um novo tempo, uma nova vida, obedecendo a Tua palavra e vivendo como uma ovelha obediente. Querido Deus, as ovelhas ouvem a Tua voz e seguem, obedecem. As ovelhas que Te seguem, querido Deus, são pessoas abençoadas, transformadas e que vão vivendo a cada dia de fé em fé, de glória em glória. Eu oro abençoando para que essa pessoa que está acompanhando o programa Com Fé é Possível tenha uma transformação muito grande nesse momento. Que o Teu poder agindo em sua vida possa abrir os horizontes, abrir o entendimento para que novas vidas sejam alcançadas através do exemplo que seguimos da Tua palavra. Querido Deus, nós entregamos agora todas as pessoas aos Teus cuidados, para que haja transformação, libertação, cura de doenças e principalmente decisão de viver o que a Bíblia nos ensina. Nós oramos crendo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos seu carinho, sua audiência, e se deseja nos ouvir pessoalmente, todas as quintas e domingos à noite, estamos pregando uma mensagem de fé no auditório da Igreja O Brasil para Cristo de Erechim, Rua Sidney Guerra 915, bairro José Bonifácio, saída para Gaurama. Um forte abraço e nunca esqueça, com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Xiii!
E o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7.